E duas atividades econômicas avançam na flexibilização das restrições impostas pela pandemia. Os cinemas agora podem vender alimentos e bebidas. Já as clínicas médicas ganham liberdade no horário de funcionamento. Deixa eu falar com a Nájila Fernandes, que vai nos trazer mais informações acerca dessa nova determinação da Prefeitura, flexibilização para cinemas e clínicas médicas. Nájila, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Exatamente, houve essa flexibilização, mas lembrando que devem continuar seguindo um protocolo específico de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. Mas as informações, quem passa para a gente agora é Fernando Said, ele que é secretário de governo do município de Teresina. Bom dia. Bom dia. Bom, esse decreto passa a valer a partir de hoje, por exemplo, as clínicas da área da saúde. Qual é o horário que elas podem abrir e fechar? Bom, na verdade, essa é mais uma flexibilização feita pelo município. Nós temos poucas medidas ainda restritivas com relação à Covid aqui na capital, mas ainda tínhamos essas restrições com relação às clínicas médicas, às clínicas de exames laboratoriais e também aos cinemas. As clínicas de exames laboratoriais e as clínicas tradicionais e normais de atividade normal vão funcionar como funcionavam no início ou antes da pandemia. Não há nenhuma restrição. Elas irão determinar seus próprios horários. Acreditamos que isso traz a normalidade completa de todo o setor de saúde. E com relação aos cinemas, havia restrição para a venda e a comercialização de alimentos. Isso também foi liberado e a partir de agora eles poderão funcionar normalmente. Em relação ao distanciamento das poltronas no cinema, antes 2 metros era exigido. Continua ou foi reduzido? Nós temos um protocolo que já foi amplamente divulgado, determinado, com algumas medidas de proteção que deverão ser seguidas. O distanciamento, a utilização de álcool gel, enfim, todas essas medidas, uso de máscara, todas essas medidas que já são conhecidas e adotadas por todos nós, por toda a população. Elas deverão permanecer em todos os ambientes, não só com relação a cinemas, a clínicas médicas, mas em todos os ambientes como nós estamos agora, utilizando a máscara para a devida proteção. É bom que a gente ressalte que nós ainda temos a existência do vírus, que nós ainda temos a pandemia e que nós precisamos não só ter essas medidas, mas ter também a noção exata do que nós estamos vivendo. Veja que hoje os índices, os dados que apontam os níveis de contaminação na nossa capital foram bastante reduzidos. Por quê? Porque a Prefeitura tomou as medidas corretas. Quem estava à frente da Prefeitura teve conhecimento, teve capacidade e experiência para decidir quais as medidas a serem adotadas. Algumas até impopulares, mas eram medidas que precisavam ser assumidas e adotadas. E é isso que nós precisamos, que todos tenham consciência e que nós tenhamos sempre à frente o comando do controle desta pandemia, alguém que tenha não só responsabilidade, mas tenha conhecimento e capacidade de adotar medidas que sejam de interesse da população para proteger a vida do teresinense. Essas novas medidas de flexibilização se dão por conta de uma reivindicação já, por exemplo, por parte de quem faz os cinemas aqui em Teresina? Obviamente a Prefeitura travou em várias ocasiões diálogos com representantes de todas as atividades econômicas, industriais, comerciários aqui na cidade de Teresina, E vinha mantendo permanente diálogo. Existia uma reivindicação já bastante, vamos dizer assim, pertinente, de donos de cinema, de empresários da área de shoppings, do comércio, da área de saúde, para que essas medidas que estão sendo restringidas, estão sendo abolidas agora, já tivessem sido adotadas. Mas é como eu já disse, a cidade de Teresina tem hoje os índices que tem, graças às medidas que foram adotadas, orientada que foi pelo COI, a Prefeitura teve sempre poder de decisão, capacidade de decidir e conhecimento do que estava fazendo. Por isso, nós estamos na situação de hoje. Diferentemente, Nájila, do que aconteceu, por exemplo, em Manaus, do que aconteceu aqui em Fortaleza, nossos vizinhos, em que a pandemia trouxe várias vítimas e vários transtornos para a cidade. Aqui nós tivemos alguns transtornos, tivemos algumas perdas que nós lamentamos profundamente, mas a cidade soube sempre ser bem conduzida e preservar vidas
e chegar a essa pandemia agora, como nós estamos, com uma certa dose de tranquilidade. Agora, Tiago, uma outra novidade que o secretário de Governo traz, Fernando Said, é sobre o passe estudantil. Inclusive, uma informação em primeira mão, secretário, a partir de hoje também já está liberado o passe estudantil? Há também essa notícia e nós iremos fazer isso durante o dia de hoje. O passe estudantil estava liberado apenas para algumas faixas de estudantes, aqueles que haviam retornado à aula, e agora, como volto a repetir, a doença ainda existe entre nós, o vírus ainda existe. É preciso que nós continuemos mantendo firmeza, controle e bastante cuidado. Atenção nas medidas protetivas, mas já há a possibilidade da liberação do vale estudantil. Então, a partir de hoje, nós deveremos estar elaborando o decreto para que seja assinado pelo prefeito Firmino Filho, com a liberação do vale estudantil para todos os estudantes teresinenses. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Está aí, Tiago, em primeira mão, secretário, informando que o passe estudantil deve ser liberado já a partir de hoje. E a partir de hoje também passa a valer o decreto sobre a flexibilização dessas medidas que a gente acabou de falar nas áreas em relação às clínicas da área da saúde e também nos cinemas aqui da capital.